TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 24 de julho, e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis e Cetranspetro entram em acordo sobre pagamento do Vale Educação. Paralisação dos rodoviários da TURP chega ao fim após promessa de pagamento de salários até sexta-feira. Governo federal anuncia recurso de 37 milhões de reais para a construção de moradias em Petrópolis. Drogas são apreendidas em Três Rios. Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Esperança, em Petrópolis. Motocicleta roubada é recuperada em Três Rios. Polícia Civil do Rio devolve 1.400 celulares a proprietários. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Prefeitura de Petrópolis e o Sindicato das Empresas de Ônibus, o Cetranspetro, entraram em um acordo sobre o pagamento do Vale Educação. Esse acordo foi fechado durante uma audiência que foi realizada nesta quarta-feira, dia 23 de julho, na 4ª Vara Civil de Petrópolis. A Prefeitura e o Sindicato das Empresas de Ônibus fizeram um acordo sobre o pagamento de subsídios referentes ao Vale Educação, pago às empresas que operam o transporte público na cidade. O Executivo se comprometeu a quitar os débitos deixados pela gestão anterior, do ex-prefeito Rubens Bom Tempo. Os pagamentos são referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2024, além do valor referente a junho deste ano, que também está atrasado. O transporte público em Petrópolis está sendo pauta diariamente nesta semana, sobre a tarifa dos ônibus na terça-feira e uma outra audiência na 4ª Vara Civil, ficou acordado que a tarifa dos coletivos urbanos deve retornar para os valores que eram praticados até o dia 21 de julho, ou seja, R$ 5,30 para os pagamentos em dinheiro e R$ 5,15 para as cobranças feitas nos cartões de bilhetagem eletrônica. Também ficou estabelecido pelo juiz da comarca, Jorge Luiz Martins, que haja ressarcimento do valor de R$ 5,90, pago pelos passageiros que transitaram na terça-feira, dia 22 de julho. E bom, gente, ontem de manhã foi finalizada aquela paralisação dos rodoviários da empresa TURP Transportes, que já durava 32 horas aqui na cidade de Petrópolis. A retomada dos serviços foi anunciada por volta das 8h30 da manhã de quarta-feira pelo Sindicato dos Rodoviários e também pelo Cetranspetro. Logo no início da manhã desta quarta-feira, após mais de 24 horas de paralisação, o Sindicato dos Rodoviários informou que a categoria decidiu retomar os serviços, após a promessa de pagamento dos salários até sexta-feira, dia 25 de julho. O Sindicato dos Rodoviários informou que a causa da paralisação seria o não pagamento do adiantamento dos salários dos rodoviários, que deveria ter sido feito até o dia 20 de julho. Para alguns usuários do transporte coletivo, a situação não é justa com os rodoviários. Eles estão no direito deles. O problema todo é que ninguém tem como não trabalhar e não receber. Já é a 3ª ou a 4ª greve deles, fizeram 2 paralisações de advertência e não resolveu. Então é o certo, está correto. Mas eles estão certos também, né? Falta de pagamento, complicado. A situação é bem precária, né? Mas eu também entendo o lado dos motoristas, porque eles também precisam, e é o sustento deles. O anúncio da retomada dos serviços aconteceu às 8h30 da manhã desta quarta-feira e, aos poucos, o serviço voltou à normalidade. Esta foi a 3ª paralisação em menos de um mês e, mais uma vez, estava relacionada ao atraso nos pagamentos. Apesar de reconhecerem a motivação como justa, os usuários foram prejudicados pela paralisação. Praticamente não consegui trabalhar. Cheguei aqui, não tinha ônibus, retornei. E hoje estava em casa aguardando a ordem de voltar a trabalhar. Ontem foi difícil.
para voltar, tive que andar um pedaço, até porque eu trabalho lá no Roseral, tive que ir lá para o Itamaraty para pegar o ônibus para vir para o centro. Hoje seria minha folga, né? Então o que eu fiz? Eu já transferi minha folga para ontem, aí eu já fiquei em casa, mas hoje, aí como voltou, não me atrapalhou tanto, né? Se o pagamento dos salários não for efetuado até o dia 25, como foi prometido, há um risco de uma nova paralisação. Bom, gente, então nessa quinta-feira, o serviço da Turp funcionando normalmente, mas, claro, há essa possibilidade, como o Gabriel Toledo falou, se esses pagamentos não forem feitos até amanhã, sexta-feira, dia 25 de julho, de uma nova paralisação. Mas essas informações você acompanha, claro, aqui na TV Correio da Manhã e também nas nossas redes sociais. E bom, gente, agora mudando de assunto, a Prefeitura de Petrópolis conseguiu um empenho de 37 milhões de reais do governo federal para a construção de 248 unidades habitacionais aqui na cidade. As casas serão erguidas para as vítimas atingidas por chuvas nos últimos 3 anos. Também, 3 milhões de reais serão usados para obras no cemitério do centro. O anúncio foi feito nesta terça-feira em Brasília, durante a agenda com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Goes, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff. Segundo o prefeito Ingo Ramos, os recursos serão destinados à construção de moradias para as famílias que perderam a casa durante as fortes chuvas e deslizamentos que atingiram Petrópolis nos últimos anos. E agora nosso dever de casa é tirar esse papel, não é isso, Guilherme? Para que a gente possa aí estar entregando isso para os moradores de Petrópolis. Obrigado, ministro. Não é a primeira vez que o governo federal apoia Petrópolis, já é recorrente, mas também a resiliência de Petrópolis, da sociedade, da política pública, dos governantes, tem sido cada vez mais fortalecida. Durante a reunião, também foram discutidas estratégias para fortalecer o sistema de proteção e prevenção na cidade. Petrópolis já conta com Defesa Civil Alerta, um sistema reconhecido por atuar na redução de riscos, além de planos de contingência, rotas de fuga e campanhas educativas junto à população. O empenho de recursos foi viabilizado com apoio técnico da Secretaria Nacional de Proteção e de Defesa Civil. Em 24 tiveram alguns eventos, 25 eventos novamente, então além desses 40, nós já liberamos 8 milhões, quase 9 milhões para o município e para a população de Petrópolis. Então se somam 9 milhões a esses 40 que o senhor está liberando agora. Ainda durante o anúncio, 3 milhões de reais foram destinados a obras de contenção e reparo no cemitério municipal de Petrópolis, fortemente atingido pelas chuvas em fevereiro de 2022 e em maio de 2024. O cemitério municipal não recebe intervenções há décadas, mesmo após os deslizamentos, e por isso a parte estrutural tem ficado cada dia pior. Após anos, o local permanece na mesma situação de abandono. Nos locais atingidos pelos deslizamentos, foram colocados apenas plásticos nas áreas mais afetadas, enquanto os escombros permanecem aparentes. Bom, gente, e os agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas após denúncias de tráfico de drogas em Três Rios. O fato aconteceu na última terça-feira e até o momento ninguém foi preso. 227 buchas de maconha e 59 pinos de cocaína foram apreendidos por policiais militares na rua Santo Antônio, em Três Rios. Segundo os agentes, os militares receberam denúncias de que no endereço havia homens traficando e foram até o local verificar o crime em andamento. Com a aproximação da viatura policial, um homem correu em direção ao rio, conseguiu fugir e até o momento não foi localizado. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a unidade de processamento judicial da cidade para apresentação do fato e apreensão do material. E aqui em Petrópolis, um homem foi preso por tráfico de drogas na terça-feira no bairro Esperança. O acusado, de 20 anos, foi capturado na região conhecida como Provisória. Durante a ação da Polícia Militar, foram apreendidas 71 cápsulas de cocaína, 141 pedras de crack e um aparelho celular. Todo o material estava com um acusado, de 20 anos. Ele foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso e foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. E uma motocicleta roubada foi recuperada na terça-feira na cidade de Três Rios. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em Andrade Pinto, distrito de Vassouras. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Jonathan Joras. Agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar identificaram um possível suspeito do roubo de 2 motocicletas em Andrade Pinto. No endereço de um dos acusados, ele foi questionado sobre os veículos e informou que uma das motos de fato estava em sua garagem. Segundo a polícia,
O homem informou ainda que o veículo seria utilizado para atacar uma facção criminosa. Ele disse aos agentes que a outra moto estaria com seu parceiro, que participou do crime. No endereço do outro suspeito, o segundo veículo não foi encontrado, mas a polícia encontrou 1 quilo de crack, 156 pinos de cocaína, 18 buchas de maconha e 9 vidros de lança-perfume. A ocorrência foi registrada na delegacia de Três Rios e na ação 2 pessoas foram presas e uma motocicleta foi recuperada. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Jonathan, muito obrigada pelas informações. Bom, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro devolveu 1.400 celulares roubados ou furtados a seus proprietários. A restituição é mais uma etapa da Operação Rastreio, que visa combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de aparelhos móveis. Cerca de 700 celulares foram entregues na cidade da polícia, 400 na Baixada Fluminense e 300 na região metropolitana e no interior do estado. De acordo com o governo do estado, a Operação Rastreio representa um compromisso firme do governo com a segurança da população e o enfrentamento direto ao crime organizado. Os demais celulares apreendidos desde o início da Operação Rastreio estão sendo periciados e continuam as investigações para identificar e localizar os verdadeiros donos. No fim de junho, a Polícia Civil fez uma grande ação de devolução de aparelhos, produtos de crime que estavam em posse de terceiros. Na ocasião, cerca de 3.000 novos usuários dos dispositivos foram comunicados que deveriam devolvê-los em um prazo de até 72 horas. Aproximadamente 1.000 pessoas procuraram as delegacias para fazer a entrega voluntária. Quem não colaborou será indiciado pelo crime de receptação. Desde maio, já foram mais de 270 presos e cerca de 5.000 aparelhos recuperados. E você vai ver depois do intervalo. Receita Federal libera consulta ao terceiro lote da restituição do imposto de renda. Reunião entre Prefeitura de Teresópolis e Beneficência Portuguesa vai debater atrasos nos repasses para o hospital. Governo do Estado realiza ação para reprimir divisão de solo em área de proteção ambiental na Zona Oeste. Galinhas d'Angolas do Bioparque do Rio morrem de gripe aviária. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, e agora um alerta aos motoristas. O trânsito aqui em Petrópolis sofreu algumas interdições a partir desta quinta-feira. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, o Festival do Chocolate e as atrações do Festival Sesc de Inverno vão influenciar em alguns pontos aqui da cidade. E por isso, a gente vai entrar ao vivo agora com o repórter Jonathan Joras, que vai explicar pra gente exatamente como vão funcionar essas alterações que tiveram início nesta quinta-feira. Então, Jonathan, explica pra gente como é que vai funcionar essa mudança aqui no trânsito da cidade. Aqui no centro vai funcionar como funciona normalmente, tradicionalmente aqui na Bauerfest? Como é que vai ser? Boa tarde pra você. Rafa, exatamente, uma boa tarde para você, uma boa tarde também ao nosso telespectador. É exatamente isso que você falou em relação à Bauerfest, né? O trânsito vai ficar igual fica quando acontece a Bauerfest. Segundo a CPTrans, a partir de quinta-feira, a Rua Alfredo Pachá ficará interditada ao trânsito de veículos para a realização do Festival de Chocolate de Petrópolis, que acontece no Palácio de Cristal e no entorno, né? Ali no centro da cidade. A via vai ficar fechada até domingo e depois nos dias 1º a 3 de agosto. E ainda devido ao Festival de Chocolate, a Rua Padre Siqueira, que fica atrás do Palácio, que ela é sempre, né, mexida por conta da Bauerfest e vai ser mexida por conta do Festival de Chocolate, ela vai ter o trânsito invertido, né? E ela vai passar a funcionar sentido Piabanha e sentido Rua Roberto Silveira, que é a rua ali do Petropolitano. Além dessa alteração no centro da cidade, por conta do Festival Sesc de Inverno, que já está acontecendo, e volta a acontecer nesse fim de semana, a Avenida Getúlio Vargas, lá no Quitandinha, no trecho atrás do Palácio Quitandinha, funcionará em mão única. Então, atenção a quem vai no Palácio Quitandinha curtir aí o Festival Sesc de Inverno no fim de semana. E já em Itaipava, um pouco mais distante, para os shows no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, haverá reforço de agentes na região. E, Rafa, de volta aqui ao centro da cidade, a terceira edição da Corridinha do Nonô, acontece nesse domingo, dia 27. Então, quem for sair na parte da manhã, ali no domingo, tem que ficar ligado nessas orientações. Largada às 7 horas da manhã, no Parque Natural Municipal Padre Quim, ali na Ipiranga. O trajeto segue pela Queller, Roberto Silveira, Padre Siqueira e chega ali na Casa da Educação Visconde do Mauá, ali quando termina ali a Barão do Rio Branco, já chegando no Palácio de Cristal. E durante a corrida, claro, haverá outras interdições. Então, equipes da CPTrans vão estar pelas ruas para orientar os motoristas e os motociclistas que vão circular pela região. Essas são as informações em relação às interdições aí do município de Petrópolis para esse fim de semana. Volto com você aí no estúdio. Jonathan, perfeito. Muito obrigada por suas informações e esse alerta é importantíssimo, não só para os motoristas, mas para quem também vai sair de casa, vai circular aqui no centro de Petrópolis, também na região de Itaipava, e não se atrasar se tiver algum compromisso, porque vai estar acontecendo aí nesse fim de semana a Corridinha do Nonô no domingo, vai ter também o primeiro fim de semana do Festival de Chocolate e, claro, o segmento do Festival Sesc. Então, muito obrigada por suas informações, Jonathan. E, gente, olha só, nesta quinta-feira, cerca de 7.200.000 contribuintes que entregaram a declaração do imposto de renda da pessoa física deste ano acertarão as contas com o Leão. Nesse horário, a partir das 10 horas da manhã, a Receita Federal libera a consulta ao terceiro dos 5 lotes de restituição deste ano, o maior da história em número de contribuintes e o segundo maior em valor. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. Ao todo, 7.219.048 contribuintes receberão um montante total de 10 bilhões de reais. A maior parte do valor, informou o fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso. Embora não tenham prioridade por lei, os contribuintes que usaram 2 procedimentos em conjunto, pré-preenchida e PIX, passaram a ter prioridade no recebimento da restituição neste ano. A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a restituição. E também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito em 31 de julho, na conta ou na chave Pix do tipo CPF, informado na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar em contato no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e tirar o extrato da declaração.
Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de 1 ano, deverá requerer o valor no portal ECAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no campo solicitar restituição não resgatada na rede bancária. Bom, e agora falando em saúde, a direção da Beneficência Portuguesa em Teresópolis paralisou parcialmente os atendimentos ambulatoriais no hospital que é administrado pela instituição em Teresópolis. Por conta disso, haverá uma reunião entre a Prefeitura da cidade e a administração do hospital para o alinhamento de ações para que o atendimento seja retomado de forma integral. Os serviços foram suspensos por iniciativa de profissionais da unidade devido ao atraso no pagamento. Segundo a Prefeitura de Teresópolis, a paralisação não tem justificativa. Mesmo sendo parcial, o órgão garante que adotou medidas para manter o atendimento para a população. Em nota, o município informou ainda que a UPA de Teresópolis recebeu reforços para absorver a demanda da ortopedia e que nenhum paciente ficou sem assistência. A nota destaca que o executivo não reconheceu qualquer justificativa para a interrupção dos serviços por parte da Beneficência Portuguesa. A direção da Beneficência Portuguesa apresentou uma versão diferente sobre o ocorrido. Em conversa com a nossa equipe, foi explicado que os atendimentos de urgência e emergência seguem funcionando normalmente. A paralisação, segundo a administração, atinge apenas os atendimentos ambulatoriais, que são aqueles que tratam de casos simples. Ainda de acordo com a direção do hospital, a origem do problema está nos repasses atrasados por parte da Prefeitura, que inviabilizam os pagamentos aos profissionais. A Beneficência informou ainda que está atualizando os dados para saber exatamente qual o valor da dívida da Prefeitura. Segundo o hospital, esse valor é essencial para o equilíbrio financeiro da instituição. Por conta deste problema, uma reunião entre a Prefeitura de Teresópolis e a administração do Hospital Beneficência Portuguesa foi agendada para esta quarta-feira, com o objetivo de alinhar ações para o restabelecimento dos atendimentos de forma integral. Bom, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, o Comando de Polícia Ambiental Militar e o Instituto Estadual do Ambiente realizaram uma operação conjunta em uma área de proteção ambiental da Zona Oeste nesta quarta-feira, dia 23 de julho. A ação faz parte de uma força-tarefa do governo do estado e tem o objetivo de reprimir a ocupação irregular de solo urbano e proteger a floresta remanescente na freguesia em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. De acordo com as investigações, foi registrada uma grande remoção de Mata Atlântica na região, que foi ocupada ilegalmente para a construção de imóveis habitacionais em zona de amortecimento do Parque Nacional da Floresta da Tijuca. Além disso, também é investigada a exploração irregular de recursos minerais na região, como a extração de saibro, que é uma rocha resultante da decomposição química de granitos. Nós recebemos uma denúncia e, a partir daí, montamos uma operação conjunta entre CEAS, INEA, DPMA e Polícia Militar. A força-tarefa realizada reforça o compromisso do governo do estado em coibir construções irregulares para preservar as áreas verdes. Além disso, o secretário de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, ressaltou que não estão sendo levantados os prejuízos causados pela construção irregular na Mata Atlântica. A técnica de áreas protegidas do INEA, Michele Rigueira, esteve no local e ressaltou os crimes encontrados a partir da construção ilegal no Parque Nacional da Floresta da Tijuca. Viemos apurar ocupação irregular em solo urbano, onde constatamos, através de uma avaliação preliminar, movimentação do solo, corte de talude, supressão de vegetação, desvio de recursos hídricos, dentre outros ilícitos. Ainda segundo Michele, os infratores foram conduzidos para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para averiguação da parte criminal e serão multados de acordo com a Lei 3.467 de 2000, que estabelece sanções administrativas para condutas que prejudiquem o meio ambiente no estado. Além disso, a lei também prevê a obrigatoriedade de reparação dos danos ambientais causados.
E o Bioparque do Rio de Janeiro confirmou na terça-feira, após uma análise laboratorial, que foi detectada infecção por influenza aviária na morte de 9 aves da espécie de galinha da Angola no zoológico da Quinta da Boa Vista na quinta-feira passada, dia 17 de julho. Quem vai trazer mais informações sobre este caso para a gente agora é a repórter Mariana Braga. No comunicado, o Bioparque informou que as amostras coletadas foram encaminhadas para o laboratório de referência do Ministério da Agricultura e Pecuária em Campinas, onde o diagnóstico de gripe aviária foi validado por autoridades sanitárias. Segundo a informação, todas as aves infectadas estavam na área da savana africana, que permanecerá fechada por 14 dias como medida preventiva, conforme protocolos de biossegurança. Após a adoção de medidas necessárias e autorização dos órgãos competentes, as demais áreas do parque serão reabertas ao público nesta quinta-feira, dia 24 de julho. A nota diz ainda que o Bioparque do Rio segue comprometido com o bem-estar dos animais e dos visitantes. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mari, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O governo libera mais de 20 bilhões de reais do orçamento de 2025. O Conselho Municipal de Meio Ambiente abre inscrições para a eleição de novos representantes da sociedade civil. O Estado realiza reunião do grupo de trabalho criado para avaliar os impactos no Rio de Janeiro do tarifaço dos Estados Unidos. CNJ comunica vazamento de dados de 11 milhões de chaves Pix. Detran RJ dá início ao programa Detran Presente neste sábado em 3 dias. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis, o CONDEMA, está com as inscrições abertas para a eleição dos representantes da sociedade civil que vão compor o órgão no biênio entre os anos de 2025 e 2027. A eleição será realizada no dia 7 de agosto, às 6 horas da tarde, na Casa dos Conselhos Municipais, no centro da cidade. Podem participar das eleições do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis apenas entidades legalmente constituídas há pelo menos 2 anos, que tenham sede em Petrópolis e comprove atuação na área ambiental. Levar a sua documentação tem que ser entidades com mais de 2 anos de constituída,
tem que estar com toda a documentação ok, tem que ter CNPJ, uma ata da eleição da atual diretoria, tem que ser a sociedade civil organizada, senão fica a sociedade civil desorganizada. O prazo para a entrega da documentação termina no dia 1º de agosto e os envelopes devem ser entregues para análise dos conselheiros municipais. Você pode encaminhar essa documentação até o dia 31 de julho para a Casa dos Conselhos, que fica na Avenida Keller. Pode levar pessoalmente ou pode mandar por e-mail. A documentação exigida inclui o Estatuto Social ou ata de fundação da unidade, além de um ofício em papel timbrado com o nome do titular e suplente, além da cópia da identidade e CPF e a ata da última eleição da diretoria registrada em cartório. O coordenador da comissão organizadora da eleição, Rogério Guimarães, reforçou a importância da participação popular. Além disso, ele destacou o que é realizado no Conselho. Nós vamos renovar a sociedade civil no CONDEMA. Várias entidades fazem parte do CONDEMA e é muito importante essa visão da sociedade civil lá, mostrar um outro olhar. Então lá nós tratamos de esgotamento sanitário, nós tratamos de aumento da cobertura vegetal, a preservação do arvoredo público, nós tratamos de mobilidade urbana, de poluição visual, de poluição sonora. Entre as prioridades do próximo mandato estão melhorar a conservação das árvores públicas, especialmente no centro histórico, ampliar a cobertura vegetal urbana com mais áreas verdes e arborização, além de avançar na universalização do saneamento básico e melhorar a infraestrutura do Parque Natural Municipal da Rua Ipiranga. Petrópolis tem um equilíbrio ambiental relativo. Eu não vou dizer que o nosso problema é terrível, mas ele pode ser melhorado. Nós temos que enfrentar o problema do Parque da Rua Ipiranga, onde o casarão tem que ser implantado ali. Banheiros, um centro de visitantes, ele tem que ser reformado. A eleição vai acontecer no dia 7 de agosto, às 18 horas, na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanata, na Avenida Queller, número 260, no prédio anexo à sede da Prefeitura Municipal. E agora, falando em economia, o governador Cláudio Castro comandou na terça-feira a primeira reunião do grupo de trabalho criado para avaliar os impactos na economia fluminense em função das taxas de exportação de 50% que foram anunciadas pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil. O Estado do Rio deverá ter uma posição oficial sobre a medida em 10 dias. No encontro, que contou com a participação das secretarias de Estado que compõem o grupo de trabalho e de entidades representativas do setor produtivo, ficou definido que em 10 dias o Estado do Rio terá uma posição oficial sobre o tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil. Para consolidar um posicionamento com sugestões que atenuem os impactos da medida, o grupo se reunirá ao longo dos próximos dias. Serão analisados e apontados os setores mais afetados, bem como as medidas que ajudarão a proteger a economia estadual e, sobretudo, a população fluminense. O Rio de Janeiro é o segundo maior estado exportador para os Estados Unidos, principalmente no petróleo refinado e nos produtos semi-manufaturados como aço e ferro. Somente em 2024 foram mais de 7 bilhões de reais em produtos vendidos para o país. No primeiro semestre de 2025, já foram 3,2 bilhões de dólares em produtos vendidos do Rio de Janeiro aos Estados Unidos. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços afirmou que a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros pode gerar impactos sobre a economia fluminense, especialmente em setores com forte vocação exportadora, como o siderúrgico, e que a criação do grupo de trabalho, por determinação do governador Cláudio Castro, garantirá mais agilidade do Estado do Rio na mitigação de efeitos provocados pela medida. E ainda falando em economia, com a manutenção parcial do decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, o orçamento de 2025 terá 20 bilhões e 600 milhões de reais liberados, segundo informaram os Ministérios da Fazenda e do Planejamento. O valor consta do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que é um documento enviado ao Congresso a cada 2 meses e que orienta a execução do orçamento. Em maio, o governo tinha congelado 31 bilhões de reais do orçamento. Com a decisão, o volume de recursos congelados cai para 10 bilhões. Todo o dinheiro liberado vem das verbas que estavam contingenciadas
bloqueadas temporariamente para cumprir a meta de resultado primário. Embora a Lei de Diretriz Orçamentária de 2025 estabeleça meta de resultado primário zero, a equipe econômica considerou o limite inferior de tolerância que permite déficit de 31 bilhões de reais para este ano. Apesar de liberar os recursos, o governo bloqueou 6 milhões de reais de gastos não obrigatórios para cumprir o limite de gastos do arcabouço fiscal, que prevê crescimento de até 2,5% acima da inflação para este ano. O volume de recursos bloqueados no orçamento aumentou de 10,6 para 10,7 bilhões de reais. A liberação dos 10 bilhões de reais por órgãos e ministérios será detalhada no próximo dia 30, quando o governo publicar um decreto presencial com os limites de empenho, que é autorização de gastos. E olha só, mais de 11 milhões de chaves Pix tiveram dados cadastrais vazados, segundo comunicou na noite desta quarta-feira o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O incidente ocorreu no sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, que conecta juízes e o Banco Central. Tanto o CNJ quanto o Banco Central informaram que foram acessados de forma indevida dados de mais de 11 milhões e 3 mil chaves Pix. As informações cadastrais expostas foram nome da pessoa, chave Pix, nome do banco, número da agência e número da conta. Segundo o CNJ, o problema ocorreu no domingo e na segunda-feira e foi prontamente corrigido. O CNJ e o Banco Central reiteraram que não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais ou quaisquer outras informações sobre sigilo bancário. De acordo com os dois órgãos, as informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos nem acesso às contas ou a outras informações financeiras. O Cisbajude é uma ferramenta eletrônica que permite aos juízes pedir informações financeiras e bloquear ativos de devedores. O sistema substitui o antigo Bansejude e facilita a comunicação entre o judiciário e o sistema financeiro para o cumprimento de ordens judiciais. O CNJ informou que vai oferecer em breve uma ferramenta exclusiva para o cidadão consultar se foi afetado pela exposição de dados. A divulgação desse canal ocorre no site cnj.jus.br. Esse será o único meio de comunicação às pessoas afetadas. O CNJ ressaltou que não vai contatar as vítimas por mensagens, SMS, e-mail ou chamadas telefônicas. E em Três Rios, o Detran RJ realiza neste sábado, dia 26 de julho, a primeira edição do programa Detran Presente, que vai levar aos moradores da cidade serviços como a solicitação da nova Carteira de Identidade Nacional e da Carteira Nacional de Habilitação, além do licenciamento e também transferência de propriedade de veículos. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Ana Beatriz Tomás. O atendimento será realizado de 9 horas da manhã às 4 horas da tarde na Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas, em frente a uma quadra de areia. Os usuários não vão precisar fazer agendamento prévio e o atendimento será por ordem de chegada. A população poderá ainda participar de ações educativas do Detran RJ e também terão acesso à ouvidoria, à coordenadoria de julgamento e controle de infrações e ao protocolo para resolver pendências. O Detran Presente foi criado para aprimorar e facilitar o atendimento aos cidadãos do estado do Rio de Janeiro. E a cada sábado, o programa será realizado em um município diferente. Poderão ser realizadas vistorias de veículos para serviço como inclusão de GNV, troca de placa para o modelo Mercosul, alteração de características e retificação de dados. No setor de habilitação, os usuários poderão renovar a Carteira Nacional de Habilitação, fazer uma segunda via ou até mesmo dar início ao processo de habilitação. É esperado que a principal demanda dos usuários do município de Três Rios seja a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. A primeira via da carteira é emitida gratuitamente. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Enem tem mais de 4 milhões e 800 mil candidatos inscritos, uma alta de 11,2%. Especialista aponta o perigo do excesso de telas durante o recesso escolar. Agora Tem Especialistas lança edital nesta quinta-feira com 1.778 vagas. Em 10 anos, frota de motocicletas cresce 42% no país. Movimento nos aeroportos brasileiros cresce 10% em 2025. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo.
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos. E, gente, olha só, um total de mais de 4.800.000 candidatos já confirmaram inscrição para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. Segundo o Ministério da Educação, o número representa um aumento de 11,22% em relação ao ano passado e de 38% em relação a 2022. Do total de inscritos, 3.049.710 são isentos e 1.761.628 são pagantes. Entre os candidatos confirmados, mais de 1.300.000 tiveram a inscrição pré-preenchida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, uma novidade na edição deste ano. O estado de São Paulo foi o que registrou o maior número de inscritos neste Enem. Em seguida estão Minas Gerais e Bahia. O Enem será aplicado nos dias 9 e
16 de novembro nas 27 unidades da federação. Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, as provas serão nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em Belém. O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem ainda ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o INEP para aceitar as notas do exame. E, gente, durante o período de férias escolares, que está acontecendo nesse momento em praticamente todo o Brasil, as crianças e adolescentes têm a oportunidade de relaxar e se divertir com maior tranquilidade, sem, é claro, as responsabilidades escolares. E, apesar disso, os especialistas apontam que o descanso feito de maneira desequilibrada, com o uso excessivo de telas, pode, na verdade, prejudicar a saúde das pessoas. Segundo a psicóloga Darielle Machado, é preciso que os pais irresponsáveis fiquem alertas para o uso prolongado de celulares, televisões, tablets e videogames durante o período de recesso escolar. De acordo com a profissional, o uso excessivo desses dispositivos tem grande impacto nas crianças e adolescentes, afetando principalmente o sono desse grupo. A gente também está falando de rotina, né? E quando a gente tem um sono muito ruim, por exemplo, a gente tem essa dificuldade de concentração, de atenção, de energia. Um outro ponto destacado por Darielle é o do sedentarismo. Conforme a pessoa fica mais tempo na frente das telas, ela fica menos tempo fazendo atividades físicas. Fato que pode gerar aumento de peso e de irritabilidade, por conta da energia concentrada que não é gasta durante o dia. Então, são inúmeros desafios que podem ser enfrentados aí com esse uso excessivo. Também é importante considerar que, apesar das problemáticas envolvendo o uso de telas nesse público, este uso está completamente incluído na rotina da sociedade atual. E por isso é preciso entender que não se deve cortar os dispositivos, e sim fazer um controle da utilização. Esse controle vai muito também pela faixa etária, né? Então, por exemplo, crianças de 0 a 2 anos, é muito importante que o máximo que puder evitar. Para as crianças de 2 a 5 anos de idade, o uso deve ser em média de 1 hora por dia. Para a faixa etária de 6 e 10 anos de idade, o indicado são no máximo 2 horas diárias. E para os mais velhos, entre 11 e 18 anos, o uso é de 3 horas. Ela ainda aponta que, apesar das indicações, esse controle de acesso deve ser realizado levando em conta o contexto em que a pessoa vive. A rotina da criança, ela está muito ligada à rotina da família, da casa. Então, como que a gente pode isolar a criança de evitar usar muita tecnologia, como televisão, tablet, se grande parte da família também está incluída nesses movimentos? A psicóloga ainda dá dicas para substituir as atividades que seriam realizadas nos meios digitais. Ela aconselha a prática de esportes, de atividades físicas ao ar livre, a interação com crianças da mesma faixa etária e também com a família. É importante até mesmo que fortaleça vínculos familiares que muitas vezes na rotina acaba não dando o tempo necessário para isso. Bom, gente, olha só, a Frota Nacional de Motocicletas cresceu 42% no período de uma década, entre 2015 e 2024, ano em que o total de veículos motorizados de 2 rodas atingiu 35 milhões no país. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. Segundo os dados, o Brasil produz anualmente cerca de 1.800.000 unidades e é o 6º maior fabricante de motocicletas do mundo. Atualmente, mais de 40 milhões de pessoas estão aptas a conduzir motocicletas no país. Nos últimos 10 anos, os estados de Alagoas, Amazonas e Bahia foram os que registraram maior aumento no número de pessoas habilitadas para conduzir motos,
com crescimento de 86,3%, 79,7% e 62,6% respectivamente. De acordo com a nota da Abraciclo, o levantamento revela que esse avanço não se limita aos maiores centros urbanos nacionais. Alagoas, Amazonas, Bahia e Piauí lideram a lista, demonstrando que o uso da motocicleta tem se expandido por diversas regiões do país, especialmente fora dos principais polos econômicos. E a aviação comercial brasileira bateu recorde no primeiro semestre de 2025. Nos primeiros 6 meses deste ano, 61.800.000 passageiros viajaram em voos domésticos e internacionais. A movimentação nos aeroportos cresceu 10% na comparação com o mesmo período do último ano. De janeiro a junho deste ano, foram 13,8 milhões de turistas em voos internacionais, alta de 15,3%. Em voos nacionais, o crescimento foi de 8,6%, com movimentação superior a 40 milhões de pessoas. De acordo com o levantamento do Ministério, com base no relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, entre os 10 maiores aeroportos do país com maior movimentação, o melhor desempenho foi observado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, que passou de 6,5 milhões de passageiros para 8,2 milhões de viajantes em 2025, crescimento superior a 26%. Com cerca de 6 milhões e 200 passageiros transportados, o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, também teve destaque no semestre, com alta de quase 15%. O maior terminal do país, o de Guarulhos, em São Paulo, cresceu 8% nos 6 primeiros meses do ano, com quase 22 milhões de passageiros. Embora tenha perdido uma posição no ranking dos mais movimentados, o aeroporto de Brasília apresentou alta de 7,6% no período, com movimentação superior a 7 milhões e meio de pessoas, o melhor resultado desde 2019. Segundo o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, a perspectiva é positiva para os próximos meses diante dos investimentos públicos na infraestrutura de aeroportos e também do apoio institucional às companhias aéreas. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, mais uma semana chegando ao fim e amanhã já é sexta-feira. É o dia que todo mundo quer saber como é que vai estar a previsão do tempo, muita gente já começa a descansar e por isso a gente já está aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações para todo mundo se preparar antes de sair de casa. Toledo, boa tarde. Sexta-feira está chegando. E aí, como é que está a previsão para amanhã? Rafa, essa semana realmente passou voando e a gente, é claro, tem que saber a previsão do tempo. E a gente, como de costume, começa com Nova Friburgo, que vai ter uma sexta de sol, com muitas nuvens e também vai ter algumas pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo passa a ser chuvoso. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 19 graus. Aí passando para Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol, muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E a noite também vai ser chuvosa. Os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. E aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens, passando por uma leve chuva à tarde. À noite também com uma chuva. As temperaturas também variam entre a mínima de 13 e a máxima de 20 graus. E agora em Paraíba do Sul, o dia amanhã será parecido com o dia de hoje, com sol, muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite chove forte. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. E para finalizar, em 3 dias, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado e à noite também com pancadas de chuva. As temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Olha, Rafa, centro-sul também com as temperaturas máximas bem razoáveis, variando ali entre 23 e 24. Toledo, eu tô impressionada, que vai chover em todas as cidades da nossa região de cobertura nessa sexta-feira. O que, na verdade, não é muito comum nessa época, né? No inverno não tem muita chuva. Mas para amanhã, gente, a partir da tarde vai chover até o período da noite, não é só aqui na região serrana, não. E como o Toledo falou, a gente está ali com aquelas temperaturas amenas. Ontem eu comentei com a Mari que a gente teve uma leve queda nas temperaturas, porque antes as máximas estavam ali quase nos 30 graus, principalmente, claro, na região Centro-Sul, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas para amanhã se mantém mais ou menos essa previsão, com as temperaturas ali com uma
na verdade, um pouco mais abaixo do que já estavam no início dessa semana. E, gente, previsão de chuva. Então, preparem os guarda-chuvas, deixem na bolsa, porque para amanhã não tem jeito. É sexta-feira, mas vai chover em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, sexta-feira, o nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo esperando por vocês a partir de 1h da tarde. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.